As 3 gigantes tecnológicas Apple, Google e IBM não exigem mais diploma de ensino superior para contratar seus funcionários. E isso traz uma pergunta à tona. É preciso ter diploma para poder alcançar um futuro promissor? É isso que a gente discute agora. Chega mais! Meninas da Firma. E aí, galera? É preciso ter diploma hoje em dia ou não? O que vocês pensam sobre isso? Depende. Eu acho que não. Agora, Por quê? Contextualiza. eu acho que depende tanto da profissão, eu acho que não são todas as profissões que vão aceitar isso rapidamente, por exemplo, medicina, direito, engenharia, são coisas técnicas. A gente pode até dar outro nome, pode ser curso técnico, sei lá, qualquer coisa, mas eu acho que são profissões técnicas ainda. E é curioso, eu até peguei um carro compartilhado aqui em São Paulo e a motorista estava falando com um super orgulho, que foi interessante, porque ela contou a história do pai dela, que ele super adorava estudar, ele tinha 3 faculdades, direito, economia, administração, e era um orgulho pra ele. Aí ele deu 2 faculdades pra filha e pelo menos uma ela queria dar pra cada um dos filhos dela. Eu falei assim, bom, pelo menos diminuiu a quantidade de faculdades. Provavelmente a netinha dela que nasceu, que ela contou também nessa viagem, não vai fazer faculdade, mas hoje eu acho que ainda depende da profissão, ainda vai ser cobrado. E você, Rê? Eu acho que não. Eu fiz um nano degree. Eu acho que a gente está caminhando para cursos menores de especialização. Em 2018, no Fórum Econômico Mundial em Davos, eles apresentaram uma estatística que 65% das crianças que estão na escola hoje vão trabalhar em profissões que ainda não existem. Então, eu acredito que a gente tem ido para nanos degrees, ou seja, cursos de especialização bem focados. Claro que medicina é um pouco mais complicado, só que eu acho que muito também do papel do médico também vai ser substituído por inteligência artificial. Não tudo, né? Claro. Uhum. Mas uma grande parte sim. Então talvez não faça mais sentido ter um curso de uma faculdade de 5, 6 anos. Talvez... Pela volatilidade da informação, não é? Isso. Eu acredito na modernização em cursos mais específicos. Eu mesma fiz uma faculdade de Direito que quem está assistindo a gente fez faculdade de Direito sabe que é uma faculdade agradável. Mentira. E demora, tem muita coisa e é muito conteúdo, mas tem muita coisa que a gente aprende que não tem aplicabilidade nenhuma. Eu lembro na minha aula de Direito Previdenciário que a professora chegou no começo do ano e falou: vocês vão aprender, tudo que vocês aprenderem esse ano que vem não vale mais. Olha que útil. Pra quê? Né? Então eu acho que eu não acho que o diploma vai ser exigido em breve, não acho que é necessário. Eu acho que a gente tá vindo para um outro sistema de educação. Eu realmente acho que a gente está caminhando, né? Mas hoje, em 2019, acho que depende eu acho que lugar, depende da área. Eu acho que a gente já tem mudando. Eu concordo com você, porque eu fiz uma transição de carreira que o cargo que eu tinha, se alguém perguntasse na faculdade quando eu me formei 10 anos antes, sim. Você acha que você vai ser gerente de inovação em aplicativos? Eu ia falar hã? Nem tinha aplicativo direito. Nem tinha aplicativo. Sim. Então já não tinha, imagina as crianças agora. O que eu te falei também. A área que eu trabalhava no final na Pepsi, que é uma área que a gente não aprende na faculdade. Não. Você não aprende legal marketing na faculdade, é como qualquer coisa relacionada com direito e marketing, autorregulamentação publicitária. Você não aprende na faculdade. Ou seja, eu fiz 5 anos, aprendi um monte. Eu sinto um pouco, eu pessoalmente, que a faculdade é como a escola tradicional, que, por exemplo, eu aprendi coisas totalmente inúteis na escola, que não contribuíram para o meu dia a dia, eu nunca usei. Então eu acho que a metodologia de ensino tem que ser alterada. Eu vejo muito isso também. Eu fiz uma faculdade de cinema e para mim a universidade foi uma porta de entrada para formar relações. Uhum. Então a partir dessas relações que eu fui vendo essa aplicabilidade que você falou, que foi entrar dentro do set, ver as coisas funcionando, como é que fazia a gravação. Uhum. E foi no dia a dia que eu fui aprendendo muito mais dentro do set do que dentro da universidade. Assim, tinha dias que eu chegava na aula e o professor falava, assiste um filme, né? E quando, na verdade, eu fazer o filme foi onde eu aprendi, não vendo o filme, né? Então, se você for pegar para essa parte da prática, eu acho que em campo você acaba aprendendo muito mais. Sim. Ainda mais para essas profissões novas que o campo ainda está sendo descoberto.
Então, se ainda está sendo descoberto, não tem nem a metodologia, né, fechada. É por isso que eu acho que as escolas construtivistas de verdade, eu só vi uma de verdade. É muito engraçado, o aluno lá, eu vi algumas palestras sobre isso, o aluno lá, como ele aprende na prática, né, ele aprende vivenciando, quando ele vai para uma teoria, ele aprende muito mais rápido. É da escola, da escola da Ponte? É do Pacheco, da Escola da Ponte, que ele tem aqui em São Paulo, ali na região da Granja Viana. A Escola da Ponte a Escola da Ponte é uma das categorias de escola construtivista. Eu estudei em escola construtivista, por isso que eu tô falando. É que a minha faculdade já era um pouco mais na linha da minha escola. Então eu não tive um choque muito grande. Tá. Mas eu lembro de, na época, terem amigos que tinham chamada na sala e eu não sabia o que era isso. Eu não tinha chamado nem na escola. Eu podia sair da escola a hora que eu quisesse. Então, eu também tive essa vantagem, assim. Por mais que eu tenha feito um curso bem careta, tradicional, eu fiz esse curso na PUC, que é uma faculdade mais tranquila. Eu tinha amigos no Mackenzie que o professor trancava a sala por dentro, pra não entrar depois da chamada. Sim. E daí eu falava, nossa, ainda bem que eu não tô lá, porque eu não ia conseguir lidar. Porque eu estava acostumada com outro tipo de aprendizagem e mesmo assim eu aprendi muita coisa que eu não uso. Eu acho que depende também. Eu acho que tem essa questão de... A gente está olhando para essa situação em qual região? Então, falando de Brasil, que é diferente da gente comparar com os Estados Unidos, por exemplo. Eu acho que aqui no Brasil, nesse momento, em 2019, o diploma ainda é importante em muitas áreas, mas ele não garante empregabilidade. Porque hoje a gente analisa o quê? Uma série de habilidades e competências que você vai adquirindo no dia a dia. Eu sou formada em jornalismo, trabalho com comunicação, mas na minha época não havia disciplina, por exemplo, de marketing digital. Eu tive que buscar isso depois e o que me ensinou de fato a trabalhar com isso foi a prática de ficar 7 anos dentro de uma agência que tinha um departamento disso, a gente vivia isso 24 horas por dia e foi aprendendo. Mas tem outras questões também que eu acho que são importantes. Se a gente for pegar o Brasil, a gente vê... Eu venho da perifa, e muitas pessoas que são da periferia e que não acabam conseguindo fazer cursos, enfim, várias coisas bem de escola pública, acabam vendo na faculdade como uma esperança para poder ter um emprego melhor ou conhecer outras pessoas, melhorar o seu salário e conseguir mudar de vida. E muitas vezes eu tenho muitas amigas que a primeira opção de faculdade delas não era o curso que elas gostariam de fazer, mas era o que elas poderiam pagar ou conseguiram entrar naquele momento, cursaram aquilo e depois foram fazer outras coisas. Mas eu acho que olhando pra isso, a gente também tem que entender que, tipo, ainda é um campo, ainda é um meio, eu diria, ainda é um meio onde você tem um network, onde você conhece pessoas, mas eu concordo com a Renata que muitas das profissões, elas ainda não existem e muitas das habilidades que a gente vai aprendendo é só a prática mesmo e acompanhando essas mudanças de mercado que vão acontecendo. Sim, eu tive um professor que falou isso, ele falou... Nós três começamos a falar juntos. As três, né? E eu continuei. É um professor de matemática que eu tinha e ele era um japinha, nunca vou esquecer. Ele falou, vocês vão usar 10% do que vocês aprenderam aqui. E contentem-se com isso. Porque, infelizmente, é o que acontece. É que eu acho que nada garante empregabilidade. Não é diploma, não é... Isso é verdade também. Eu acho que não tem nada que garanta. Eu entendo isso, enxergar o diploma de ensino superior como uma meta a ser alcançada. Eu acho que brasileiro gosta muito disso, casa própria, carro próprio, diploma próprio. Que é um negócio... São conquistas, né? São marcos que, pra mim, Renata... Como tem o sonho americano, aqui tem... o americano muito... também tem muito disso. Tem, de ter as coisas. Da cultura não é porque a cultura da universidade mas a cultura brasileira vem dessa cultura americana, porque o brasileiro se espelha muito nessa cultura americana para o ensino superior e para como trabalhar. A gente trabalha com os americanos, eu adoraria que a gente trabalhasse com os europeus, a vida seria bem melhor. Mas a gente se espelha muito neles e eu acho que tem essas coisas para atingir o sonho da Tem mesmo, porque a universidade nos Estados Unidos, ela é uma coisa que desde a criança, bebezinho ainda, não, vamos economizar para faculdade. E tem isso, os times de futebol, todo mundo assiste da universidade, pra ir pra universidade, vestir a camisa da universidade. É sempre um momento na família muito importante quando o filho vai pra universidade. E tem um outro ponto, porque nos Estados Unidos a pessoa não escolhe o curso que vai. A pessoa escolhe a universidade
Que E o vai minor e o lá major, dentro, né? exatamente. Lá dentro vai desenvolvendo a carreira e tudo mais. E pode escolher 2, né? E Isso pode que é escolher muito 2. legal. Você pode se formar em cinema e administração, um minor e um major. Isso eu acho muito legal na faculdade americana. Eu gosto, Renata, gosto como é o sistema na Alemanha. Na Alemanha, você tem a Universität, que é a universidade, você tem a Fachhochschule e tem a Volkshochschule. Porque são divididos dependendo do curso. Se é um curso mais profissionalizante, você vai para a Fachhochschule. Se é um curso mais tradicional, como direito, você vai para a universidade. Só que o aluno é acompanhado desde o começo, desde a base, para ver quais são as características daquela pessoa. Porque isso do diploma do ensino superior é um negócio que também não faz sentido, porque a gente precisa, na nossa sociedade, que tenham pessoas fazendo tudo. Isso é só A gente não precisa só de médicos, a gente também precisa de pedreiros. A gente precisa de todo mundo. Então, fica só com essa meta de, ensino superior. Será que Mas é é por isso que a coisa das escolas técnicas e cursos de curta duração estão pegando tanto. Porque são nesses cursos de curta duração que vai, é o eletricista, a pessoa que desenvolve uma habilidade mais rápida e já... E hoje em dia até especialista em mídias sociais, em outras coisas, né? Sim. Então eu acho que a visão do curso superior também está mudando. Tanto que o ensino tecnólogo foi o que mais cresceu no Brasil nos últimos anos, né? Mas é que aqui ainda não é tão tranquilo como eu vejo que é na Alemanha. A pessoa... Isso é da vida, uma pessoa não é menor. Não é menor assim, nem pior. Tem isso aqui, é uma profissão. Tudo tem eu sou valor. isso quando eu fui me formar, né? Aqui tem tanto isso quanto tipo, me formei em tal lugar. Na minha área tem super isso. Mas na Austrália também, dentro do ensino médio, ainda na escola, as pessoas desenvolvem habilidades técnicas de marcenaria, de eletricista, de tudo Isso eu dentro da escola. Isso eu acho sensacional. Uma coisa que eu converso com meu marido muito é, se a gente tiver filho, porque ele falou, cara, eu vou dar a oportunidade dele viver. Porque a gente também se incomodou muito, isso nós dois passamos, né, de, nossa, acaba o terceiro colegial, meu Deus, aí vai fazer faculdade. Eu consegui parar 6 meses. Só que, cara, você vai investir muito em algo que pode ser que você... Tudo bem, eu acho que estudar é sempre legal. Estudar é uma coisa, eu acho que é legal a gente separar isso, né? O conhecimento, o estudo do fazer a faculdade tradicional, que é o que a gente tá falando. Você pode estudar além da Exatamente. Você pode estudar sozinho. Você pode estar sozinho, você pode trabalhar em alguns lugares pra falar, poxa, é isso mesmo, experimentei, eu quero me especializar. Eu tive a sorte de ter um chefe muito legal quando eu passei de treino numa empresa e eu me senti muito obrigada a fazer uma pós já logo depois, né? Ele falou, cara, mas você não acabou de se formar? Eu acabei de me formar. Ele falou, eu vou te falar uma coisa, eu gastei uma boa grana numa pós que eu nunca usei nada que eu estudei. Porque eu tive essa ânsia por estudar algo que eu achei que eu ia usar. Que você ia aplicar. Você fez a mesma coisa aí? Então. Aí ele me brecou, ele falou, não, guarda seu dinheiro. Aí eu, tá bom. Mas eu acho que também tem um lance que a gente tem que levar em consideração, que é das gerações. Eu tenho um irmão de 18 anos, por exemplo, que nasceu nos anos 2000. E, cara, ele não tem a menor vontade de cursar uma faculdade. Ele quer fazer vários cursos, ele é um garoto estudioso, ele gosta de estudar, mas ele quer justamente isso, fazer coisas mais focadas, só que várias coisas, porque ele não sabe o que ele quer fazer exatamente. E tem também a duração, né? Porque a faculdade leva 4 anos, e essa geração já é 5, né? Tem umas 4, 5 anos. É muito tempo hoje em dia. E a gente mesmo, quantos cursos pequenos a gente não faz para poder ir se adaptando à rotina do mercado? E eu não penso em encarar uma nova graduação se eu quisesse mudar de área, por exemplo. Deus me livre. Eu faria vários cursos, vamos supor que eu mudasse radicalmente do que eu faço. Não penso em encarar. Eu mudei o que eu fiz e não tem faculdade para o que eu faço. Então eu fui atrás de associações que falam sobre isso para fazer cursos de curta duração para entender como que essa função funciona. Eu já li também muito que no futuro o que vai contar são as habilidades. Habilidade de aprender como você conecta essas habilidades para colocar o seu negócio no mundo. Ou para fazer o seu trabalho. Combinatividade que a gente falou aqui antes, né? Eu acho que é importante a gente ter em mente que o estudo vai ser permanente na nossa vida, independente da área que você estiver. Isso, exatamente, é diferente. Isso é um fato. Mas isso não tem como, né? A gente aprende todo dia. Exato. A gente aprende até cozinhando uma receita nova e tudo mais. No meu caso, não muito, né? Porque na teoria, é assim. Foi interessante, até antes de gravar, eu tava contando pra vocês, né?
a experiência que eu tive para entrar na última empresa que eu trabalhei, que foi a Vivo. Eu esqueci de colocar, bendita da pós-graduação que eu acabei fazendo depois, e aí eu liguei pra menina do RH e falei, eu esqueci de colocar no currículo, nossa, não atualizei. Ela falou, não, tá tudo bem, eu tô vendo suas habilidades, eu não tô vendo o que você fez. Tudo bem, você quer colocar aqui, pode colocar, mas eu não tô levando isso em consideração pra te contratar. Claro, é. Meu Deus, fogos! Isso foi em 2012, 13. Então já rolou uma Ou seja, a Vivo já era pioneira, já. ou pelo menos o departamento de RH da Vivo já tinha uma visão diferente na hora de selecionar as pessoas. Sim, e a minha prova foi de habilidade, Legal. foi de habilidade analítica, não teve nada a ver com, sei lá, tipo... Com o que você aprendeu na faculdade. Não, foi uma prova totalmente de habilidades analíticas, foi bem legal, inclusive. E outra, né? Já tá tendo uma tendência do homeschooling, né? E aí as crianças estudando em casa e vendo esse processo, e viajando e tudo mais, e construindo grandes experiências, porque, né? É isso, porque a gente tem esse problema aqui no Brasil, né? Que em 2018 a decisão do STF foi no sentido de que homeschool não é aprovado aqui no Brasil. Mas como... isso é muito complicado, né? Como os ministros esperam que os filhos de digital nomad estudem? Porque homeschool é aprovado, é um sistema comprovado já, é aplicado há muitos anos. E como faz se uma pessoa quiser que o filho estude... Aqui no Brasil, você diz? Isso, não tem como? Vou dar um exemplo da Nalu pelo mundo. A Bela Nalu é o melhor exemplo aqui de criança brasileira que estuda em homeschooling. Porque ela viaja muito, né, com a Fabiana e com o Pato. Desde pequenininha. E você tem que bater o mesmo currículo. A base deles é no Havaí, então ela vai para a escola no currículo americano, a partir o ano americano, o ano escolar começa em agosto. Sim. Só que às vezes ele está em temporada. Por exemplo, agora, dependendo da época, no segundo semestre, por exemplo, se eles estão na Europa, ela estuda em casa com a mãe e com o pai, tem uma apostila, tem todo um sistema, tanto para a mãe e para o pai, para o responsável, para guiá-lo e para a criança com todas as tarefas que ela tem que fazer, porque daí ela atende ao currículo americano e consegue voltar para a escola regular e acompanhar. Aqui no Brasil não tem. Então, a princípio, ela deveria, se ela fosse estudar aqui no Brasil, ela teria que ir para uma escola com currículo americano. Porque senão olha, honestamente, eu não sei como eu realmente não sei como seria se ela fosse para uma escola brasileira. Não sei se eles iam entender que ela não tinha ido para a escola ainda. Eu não sei como é que o MEC... eu não sei como é que o MEC enxerga isso. Eu realmente não sei, desconheço. Um exemplo brasileiro que eu até vi uma pesquisa da própria Tânia Mujica, né? E o Israel Mujica, ele faz homeschooling e tudo mais, e ali já desde esse processo, desde pequenininho, mas eu acredito que eles se adaptam também a um sistema de ensino que não é brasileiro. A maioria dos filhos de digital nomads segue o currículo de escola americana, até porque a escola americana tem em todos os países. Então, se quiser, vamos supor, parar um tempo no Vietnã, então colocar o filho numa escola regular, consegue. E daí se mudou para a China, vai ser o mesmo currículo, e daí consegue seguir. Na escola a gente tem muitos alunos alemães e suíços, e muitos estudam só na escola suíça, que tem no mundo inteiro. Porque daí são expatriados e vão viajar bastante também com a família. Gente, é surreal ouvir isso. Eu acompanhei a novela que passou na Globo em 2018, O Tempo Não Para. Maior noveleira da menina Zafiro. Não sou noveleira, mas me interessou o assunto da novela, que é uma família que foi congelada em 1886 por 132 anos e acordou em 2018. Essa história é muito maluca. É maluco. Mas o que eu achei legal? Mas eles abordaram de uma maneira bem engraçada. Então, fazendo várias críticas à sociedade moderna de um jeito muito legal, de assim, coisas da política que não evoluíram. Falando, meu Deus, mas as coisas continuam iguais, aquela coisa. E uma das coisas que eu achei muito legais foi o navio da família afundou na Patagônia, sabe por quê? Porque a preletora da família, acho que era essa palavra, se não for eu vou corrigir aqui, era uma professora, acho que era uma professora particular que o pai da família trazia porque as meninas não podiam ir para a escola. Só que daí ele escolhia a professora que ia dar aula para essas meninas, né, para as filhas dele em particular. E aí ela foi dar uma aula sobre a Patagônia na Patagônia. Eles pegaram um navio. Olha que forma boa de aprender. Em 1886. Aí hoje a gente está discutindo que é obrigatório para a escola. Então... Por exemplo, eu quando fui ter física no colegial, minha professora de física levou a gente no Play Center para explicar como fazer a movimentação. A gente ia fazer estudo de meio, vamos estudar, sei lá...
o ciclo do diamante em Minas Gerais. A gente ia na viagem do ano para Minas Gerais. Pra ver. Pra chamada Eu achei isso muito Mas legal. aí você vê a aplicabilidade, porque hoje em dia as coisas que eu lembro que eu aprendi na escola são coisas que eu consegui aplicar. Eu também. Então, vamos lá, regra de 3. Regra de 3 é a salvação da minha vida, meu Deus. Salvação. Amo regra de 3. Mas é isso, agora vai dizer se eu lembro de matriz. Sem nem que Nossa, também não. E foi aquelas fórmulas de Bhaskara? Pra que usa aquilo, gente? Pois meu marido Você usa no usa isso? PhD Não. de economia. Então, eu usei pra fazer econometria. Quando eu estudei econometria, quando eu estudei matemática Exatamente. aplicada, função, essas coisas eu... Tipo, reinos animais. E aí tem coisas que acabam entrando, como por exemplo, finanças, organização, que deveriam entrar no currículo Direito. porque no dia a dia. Direito, né, Gabi? Educação básica, quais direitos básicos de um cidadão devia aprender na escola. Qual é a organização dos 3 poderes a gente deveria estudar na escola? Com certeza. Organização financeira, como lidar com o seu dinheiro. Nos Estados Unidos tem aquela aula de economia doméstica Aula também, de que é trânsito, muito sabe? legal. Noção de trânsito, porque, sinceramente, a gente deveria aprender pelo menos as noções básicas na escola. Ou o filho da Tânia, por exemplo, no evento do Murilo Gun, ele aprendia sobre questões emocionais. Como você lida com as suas emoções. Que isso Bem daí também tá em aplicável, falta hein? no currículo mesmo. Tá bem, faltou. E Ou foi mudar super interessante, né? O menino conseguiu fazer Ou uma mais mini inglês. palestra lá de 15 minutos, sensacional. Mas a gente vai aprofundar esse assunto, você já sabe, no nosso podcast, que em breve entra no ar. Então conta pra gente, comenta aqui o que você acha sobre esse assunto. Você acha que ainda é necessário ter um currículo para alcançar um futuro promissor? A gente quer saber. E lembra de assinar nossa newsletter, que a gente também aprofunda o tema mais ainda lá. Isso aí. O Pinga tá super preocupado com isso. Nossa, Nossa! Nossa! desculpa, te acordei. É isso, gente. Tchau!